Bom, gente, é muito bom estar aqui mais uma vez discutindo com vocês um tema relevante para todos nós, né? A gente sempre diz que esse programa, e eu gosto sempre de lembrar disto, esse programa é visando o grande propósito do Grupo Unis, que é empoderar gente para transformar realidades. E a gente sempre traz pessoas muito especiais para discutir um tema que faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano, né, da nossa região. E hoje nós estamos aqui com 3 pessoas muito especiais que vão falar para a gente sobre o tema, a imunização e a retomada das atividades. Eu estou aqui recebendo a Karen Evelyn Maio Lopes Simeão Alves Rabelo. Ela tem graduação em farmácia pela Universidade Federal de Ouro Preto, especialista em atenção farmacêutica pela Unifal, especialista em acupuntura e medicina tradicional chinesa pelo Instituto Brasileiro de Acupuntura e Massoterapia, especialista em gestão da assistência farmacêutica pela Universidade Federal de Santa Catarina, 13 anos já como coordenadora e farmacêutica no Serviço de Referência à Saúde do Idoso Envelhecer de Varginha, experiências também em aulas de graduação, pós-graduação e apresentação de congressos. Dr. José Alencar Santana Faleiros, ele tem o curso de Ciências Biológicas, Medicina e Residência Médica em Pediatria pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, tem curso pela editora Manoli em Psiquiatria da Infância e Adolescência e curso de Desenvolvimento e Comportamento Infantil. É pediatra generalista desde 1980 em Varginha. Dr. Luiz Carlos Coelho, graduado em Medicina pela Universidade Federal de Juiz de Fora, infectologista pela SBI, é mestre em Educação, com especializações em Saúde Pública, Administração Hospitalar, Medicina do Trabalho e Medicina Esportiva. Infectologista do SAI-CTA de Varginha e Três Corações e superintendente especial de combate à Covid-19 em Varginha. Sejam muito bem-vindos. Vamos começar a nossa discussão hoje aqui. Afinal, como é que anda a imunização por aqui? Está dentro do previsto, está adiantada, está atrasada? Como é que anda isso? Talvez caiba a mim, né? Em que pese as críticas que são habituais, né, em todo o processo, nós iniciamos a vacinação contra a Covid no dia 18 de janeiro de 2021, sempre dentro do que é deliberado pelo Programa Nacional de Imunizações, né, cumprindo as deliberações, no momento em que a gente tinha uma quantidade muito grande de grupos prioritários. Então, nesse momento, nós já vacinamos aí 125 mil doses de vacinas aplicadas, sendo dessas praticamente 90 mil doses de primeira dose ou dose unitária e próximo de 35 mil doses de segunda dose, ou seja, nós temos praticamente 35 mil varginhenses já com a D2. Um quarto, mais ou menos, da população. Um quarto da população. Isso se levado em conta a população no geral. Se a gente levar em conta a população com elegibilidade para vacinação, esse número ele extrapola bem mais. Então, nós estamos num momento em que a gente está terminando o grupo etário, dentro de no máximo aí 10 a 15 dias, e vamos iniciar a vacinação de crianças e adolescentes de 12 a 17 anos. E a terceira dose, tão falada hoje no Brasil? A terceira dose ela deve iniciar logo depois do dia 15 de setembro. As pessoas não precisam preocupar, porque nós já temos todo esse cadastro em mãos, e as pessoas com elegibilidade para a terceira dose, elas receberão um contato para ir na sala de vacinação receber a Luiz vacina. Carlos, essa terceira dose vai ser Pfizer ou AstraZeneca? Você tem ideia? É o oposto daquela que foi tomada. Em princípio, há uma tendência de entender como melhor resposta imunológica se aplicada a uma diferente daquela que aplicou É uma das anteriormente. duas. A Coronavac quem tomou não. Pfizer vai tomar AstraZeneca, quem tomou AstraZeneca vai tomar Pfizer. E quem tomou Coronavac? Uma das duas. Essa questão, eu só quero dar um depoimento, tá, doutor? Primeiro, parabenizar, eu já tomei as 2 doses, e eu queria parabenizar mesmo pela organização, pela educação das pessoas, dos
dos enfermeiros, do pessoal da saúde, porque a gente vê isso em muitos lugares, comentários, a gente também tem que elogiar uma coisa que está certa. Então, parabéns aí aos envolvidos. Eu sou testemunho disso, não ouvi dizer, eu estava lá, acompanhei a organização ali na hora, fantástico. Falando ainda um pouco em vacina, né? Antes da Covid-19, antes a gente abrir um pouco mais o leque, a gente tem visto uma grande discussão hoje no Brasil, né? Se está adiantada, se não está adiantado, se faltou imunização, se faltou as vacinas no início, se não faltou, né? Principalmente teve a regularidade, não teve. Como é que vocês analisam essa questão da vacinação no Brasil, né, com os dados que vocês têm? Assim, a minha opinião é a seguinte: se a gente está fazendo por volta de 1,5 milhão de vacinas por dia, às vezes 2 milhões eu vejo no noticiário, isso quer dizer, se você pegar aí 2 meses, você vai fazer 80, 100 milhões de pessoas. Então, praticamente, você vai chegar, talvez, naquela tão desejada imunidade de rebanho, onde o vírus vai ter menos espaço, menos pessoas vulneráveis para se espalhar. Então, talvez a gente consiga ter um ambiente assim de diminuição bem aguda do problema. Tá? Agora, obviamente, eu acho que o Brasil, como país, lá no início, no meu entender, perdeu chances assim imensas de começar a vacinação mais precocemente, da gente estar no nível dos países desenvolvidos, entende? Eu acho que realmente a vacina da Pfizer, se é verdade que noticiam, né, se a gente perdeu 100 milhões de doses, isso realmente é uma bobeada assim que não dá para a gente deixar de criticar. Uma bobeada histórica, sim, né? A questão, a gente percebe que houve sim uma demora para iniciar a vacinação no nosso país, isso é fato, e isso não está ligado à questão tamanho de população, né, número de habitantes, porque nós temos países da Europa e da América do Norte com um número de habitantes tão alto quanto o nosso, e que já passaram de 1 ano da vacinação e já atingiram essa imunidade de rebanho. Então, a gente percebe que realmente houve um atraso para iniciarmos. Agora, a vacinação, uma vez iniciada, ela segue um curso estratégico. E isso a gente vem seguindo de acordo com uma programação do Ministério da Saúde, de acordo com a programação da Secretaria Estadual de Saúde, e não é à toa que já existe a programação para a terceira dose. É embasada nisso, batendo essas metas, seguindo esse curso, atingindo aí a vacinação da população elegível a segunda dose, já existe essa programação da terceira dose. Cara, isso era mais ou menos esperado, né? Porque o Brasil tem tradição de vacina, né? Sim. O Brasil tem um programa nacional de imunização muito eficiente. Então, que é referência para o mundo realmente, inteiro. A gente imaginava que fosse acontecer isso. A hora que pegou uma inércia boa, o negócio deslanchou e você vê que está... E uma coisa que é interessante, né, e que a gente viu na questão da Covid, e o doutor Alencar está correto, todos nós estamos acostumados com vacina. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós não somos negacionistas. Ninguém para pensar de onde que veio essa vacina, como é que ela foi feita. A gente toma vacina de bom grado. A Covid já foi um pouco diferente, né? As grandes discussões. Não, é lógico, nós sabemos que devido a um cenário político, não vamos colocar panos quentes, né, em relação a isso. E é por isso que eu gostaria de saber de vocês, assim, como é que as pessoas estão reagindo à vacina? Tanto psicologicamente como fisicamente, né? Como é que elas estão reagindo? Estão aceitando bem? Não estão aceitando bem? As pessoas estão aderindo, a gente está vendo aí na questão da TV que a segunda dose está coisa complicada, como é que está isso? Olha só, eu parto do princípio que o município de Varginha, a exemplo de todos os outros, desde julho do ano passado, quando começaram a sair as primeiras pesquisas de vacina, a gente começou a se aprontar. No mês de outubro de 2020, nós já concretizamos um plano de estratégia para a campanha de vacinação contra a Covid no município e já registrou no estado. Então, era o esperado que a gente tivesse já muito próximo daquela data a oportunidade. Pela primeira vez na história do Brasil que eu percebo que tem o Programa Nacional de Imunizações, que é uma referência mundial, a gente começa uma campanha de vacinação sem vacina. Isso é uma coisa hilária, é contraditória, é ruim.
Então, nós da saúde, nós acabamos absorvendo o impacto. E, evidentemente, o município ele está com a cara à mostra, próximo da população. Sim. Então, a absorção da insatisfação, da ansiedade, e como tudo na Covid, não seria diferente com vacina. Tudo foi polarizado, polemizado, politizado. Então, o fato é que a gente tem uma população ávida pela vacina, porque há um consenso claro de que uma doença infecto-contagiosa que tem uma vacina, isso é um divisor de água. Foi assim na nossa vida inteira. Nós estamos aqui vivos porque nossos pais nos levaram para tomar vacina quando a gente era criança. Os gráficos das doenças. Senão nós não estaríamos aqui. Preveníveis, né? O que Exatamente. acontece. Só ver. Em que pese que a gente tenha um movimento anti-vacina, que é um dos 10 maiores problemas de saúde pública do mundo. A gente tem um movimento anti-vacina que vem tendo um impacto muito negativo nas nossas coberturas vacinais. Não só da Covid, né? Porém, não na só COVID, a gente tem uma receptividade muito maior. Porque... Mas e essa discussão que a gente está vendo todos os dias, que, por exemplo, aqueles que já estão aptos para receber a segunda dose não estão comparecendo? Não tem sido dessa forma. Aqui não. Não tem sido dessa forma. Os dados que o Luiz Carlos mostrou são bem evidentes são robustos, que está acontecendo. Num primeiro momento, existia esse tipo de medo de que tivesse um efeito colateral maior. Segundo, de que as falácias e as fake news que rodaram, dando conta de efeitos colaterais e maldosos do movimento antivacina. E sem embasamento nenhum. Então, nós que estamos ali na ponta, nos postos de saúde, frente aos pacientes ali, todos os dias, o dia todo, em frente à população, e a gente recebe muito essa expectativa, essa ansiedade da população por informação e um fantasiamento mesmo da população, né, pelo efeito colateral, como é que vai ser a segunda vacina. Toda uma fantasia, uma atmosfera fantasiosa mesmo. Mas, que a gente pensa. Mas, ao mesmo tempo, a população começa a perceber que houve um impacto real da vacinação no nosso cenário epidemiológico. Tinha 4 mil mortes por dia, hoje está tendo 700. E é isso que a gente fala muito ali no dia a dia na população. Além de falar sobre essas reações, a possibilidade que houve na primeira dose, a possibilidade que pode acontecer na segunda dose, e esse impacto real, você fala, quantos leitos acontecia, quantos leitos tinha lá na UPA, como é que estava a lotação no hospital regional, no Hospital Bom Pastor, como é que estava o hospital de campanha? Você está ouvindo agora? Quantas mortes você escuta por dia? Ouça, veja, o impacto é real. Então, na hora que você contextualiza isso, torna isso tático para a população fala, de fato. No início da segunda dose, nós tínhamos 5,6% de pessoas que deixaram de buscar a segunda dose. Hoje esse número está próximo de 0. Por quê? O tempo passou, as pessoas começaram a perceber que tinha necessidade da segunda dose, que ela era de ajuda real, e se não bastasse, nós estamos transformando a vacinação completa como um passaporte para a normalidade futura, para que a abertura e as flexibilizações elas aconteçam de maneira real. Por isso que daqui a pouco nós vamos entrar nessa questão que eu acho que é muito importante. Cá entre nós, a mídia brasileira, a meu ver, tem feito um trabalho extremamente bom, extremamente bom. Não tenho dúvida. O tempo inteiro, as grandes redes de televisão estão falando da importância de vacinar, da importância da segunda dose, e do número de mortes. O movimento antivacina. Exatamente. Então, agora, essa questão, eu queria uma opinião de vocês sobre isso, né? Porque realmente é deprimente, no meu modo de ver, é deprimente. E aqui fica uma crítica mesmo, sem absolutamente nada, né? O que a gente espera minimamente de um governo federal é que se posicione no bem de uma saúde pública, né? Que esteja junto, que esteja direcionando, que esteja colocando, discutindo. E a gente viu desde gripezinha até... E eu falo isso porque as repercussões, por exemplo, o Unis, né, tem um braço internacional e todo mundo vinha direto. Mas o que é isso? Não, mas brasileiro pode nadar até esgoto, sei lá o quê, que não pega... Isso é chocante triste, com algumas coisas, né? E ao mesmo tempo, existe uma coisa que a vacinação, ela é opcional e ela não é obrigatória, né? Hoje. Uma pessoa não quer só tomar vacina hoje de Covid, ela fala, não vou tomar e pronto, não vou tomar. Como é que vocês analisam isso? Como é que vocês olham isso? Né? Sobre uma opção e uma
obrigatoriedade, né? Uma obrigatoriedade. Eu que estou ali no dia a dia ali com vários pacientes o dia todo no posto de saúde, né? Nós procuramos sensibilizar, professor. A gente busca sensibilizar muitas pessoas. De fato, nenhuma vacina ela é obrigatória. Não tem como a gente obrigar. Mas nós estamos num contexto com foco em saúde pública. A questão da vacinação é para que nós saiamos desse cenário pandêmico, saiamos desse cenário pandemia, é uma questão de urgência, emergência mundial. Então, sai daquela minha individualidade, a minha escolha, para um pensamento coletivo, para o mundo caminhar melhor, para o mundo voltar para uma outra figura, sair desse contexto pandêmico. Então, a gente trabalha o tempo todo naquela tentativa de convencer. E todos os dias eu recebo pessoas, famílias, pacientes, com essa ideia. Olha, eu estou inseguro, não quero, não tomei ainda, será que eu vou? E a gente vai nessa tentativa sempre de convencer. Sim, você tem sim um dever, você tem sim um papel seu coletivo em saúde pública e nesse momento o seu papel é se vacinar. Eu sempre pergunto para essas pessoas se essas pessoas fazem 2 movimentos em casa. Um de abrir uma torneira e sair uma água limpa, que protege ela de doença. O outro, se ela liga interruptor de qualquer aparelho, de luz, de internet, se ela faz isso. Eu pergunto para essas pessoas se elas usam um GPS, por exemplo. Pergunto para essas pessoas se elas tomam antibiótico quando estão com uma infecção grave. Eu pergunto para essas pessoas se elas acreditam no progresso. Porque se elas usam essas coisas, elas acreditam em ciência, né? A ciência é alguma coisa que veio para trazer as pessoas otimistas, com esperança no futuro, acreditando em progresso, acreditando que a gente pode ter maneiras de pensar problemas e resolver problemas. Então, o que eu pergunto para essas pessoas é, uma vez que ela acredita, apesar de achar que não acredita na vacina, ela acredita em ciência. Se ela acredita em ciência, ela deve acreditar em vacina. É fundamental que ela acredite em vacina. E aí tem os gráficos, etc. Olha, Carlos, eu tenho percebido, assim, até pelas repescagens que a gente tem feito, que essa busca num segundo momento, ela tem aumentado muito. É lógico. Então, com o caminhar, fica claro, né? Está muito claro, está muito estabelecido, até porque a gente vai continuar tendo alguém que não acredita. Tem gente que não acredita em Deus. Gente, né? pessoas... Então, nós continuaremos tendo algumas pessoas que não acreditarão na vacina e não buscarão por ela. O que a Karen disse é muito feliz, quer dizer, a vacina, muito mais do que uma estratégia de proteção individual, é proteção coletiva. Sim. A gente tem que ter uma cobertura vacinal de próximo de 90% da população para que eu tenha 70% imunizado. Vacinado não significa imunizado. Imunizado é aquela pessoa que vacinou e produziu anticorpo. Então, eu tenho que ter uma população muito grande imunizada para que a gente possa realmente... Para não fornecer vulneráveis para o vírus. Exatamente. Agora, até para a gente discutir um pouco sobre o retorno... Uma outra coisa que eu quero colocar sobre essa questão, uma coisa que a gente pode questionar com essas pessoas é o seguinte, você vacina seu filho? Você tem interesse em proteger seu filho? Né? Porque, guardada a proporção, eu como cidadão, eu tenho que proteger o meu irmão. Né? Eu tenho que ser solidário. Isso é ser humano. Ser empático, né? Então, eu acho que são esses questionamentos que a gente tem que fazer com essas pessoas. Sim, até mesmo perguntar, por que não? Por que não? Karen, eu não vou. Por que não? No que você está se fundamentando para essa recusa? Eu vou te ouvir, me fala, eu vou te ouvir. Karen, e não tem embasamento. Então vamos conversar. Aí você começa a conversar. Da USP, ele tem um posicionamento sobre essa questão assim, importante. Ele fala assim, olha, essas pessoas são pessoas extremamente inteligentes, pessoas às vezes com curso superior. Tá? E às vezes, forçar o convencimento, às vezes, não é uma boa, né? Sim, como fazer? É difícil. Elas têm vias cerebrais lá dirigidas para não vacinar, entende? Mas eu acho que tem que fazer... Isso tem acontecido de uma maneira lastimável. O movimento antivacina
está fazendo um recrudescimento de muita doença infecto-contagiosa. A gente tem um sarampo, sarampo aí, né? Sarampo. E nós estamos prestes a ter a reintrodução da poliomielite no Brasil. Meu Deus do céu. Em função de baixa E era um cobertura problema que já vacinal. tinham sido superados há quanto tempo, Poliomielite, pelo Então, amor de Deus. essa discussão, ela é saudável, ela é feliz, porque a gente tem tido, nas últimas oportunidades que a mídia vem nos dando, oportunidade de desmistificar para a população geral sobre vacina, sobre imunizantes, né? Evidentemente que hoje eu sei que todo mundo tem um PhD de WhatsApp em vacina, Todo mundo virou doutor. em infectologia, epidemiologia, mas assim... Precisa avisar essas pessoas que existem sites que falam se é fake ou não é fake. E Essas buscar pessoas têm que por consultar esses fontes sites. confiáveis, né? Isso. Eu acho que a população geral... Bota ela no precisa... Google lá, isso é fake ou não? Mas uma Simples. coisa que eu acho que todos nós temos que ter claro, e eu concordo com o doutor Alencar e com vocês, essa questão ideológica que é colocada em torno da vacina é uma coisa que nós temos que ser um pouco mais inteligente que isso, né, gente? Olha bem para você ver como é que a população de repente vê. Olha nos Estados Unidos, tinha-se um governo contra, falou que até que se você jogar, como é que chama? Não, desinfetante, sei lá o que é, sei lá o que é. Ou seja, loucuras. E nós precisamos ter muito claro, ciência não é brincadeira, ciência não é um jogo, ciência é um estudo aprofundado de problemas que buscam todo o conhecimento que nós temos numa área E a para ciência trazer. é humilde, a ciência revê conceito, a ciência volta atrás, a ciência se corrige, por isso ela está na direção, no sentido do progresso. Gente, esse programa foi tão bom, que não dá para encerrar ele por aqui. Então eu convido você para a semana que vem estar na parte 2 desse programa para que a gente possa continuar esse bate-papo, que eu acho que é de interesse para todo mundo. Valeu? Obrigado.